os instrumentos musicais. Ora, o que há por trás do mistério de sua beleza? Nada. Isto é, nada além do próprio mistério. Ele próprio, o mistério, nome que a arte deu ao universo quando transportou de paradoxos e acepções o rosto translúcido dos sons. O mistério está para a fruição estética dos instrumentos musicais, assim como o prazer da descoberta do sentido está para a fruição da relação entre melodia e palavra. Não ousamos nos dirigir a ele com perguntas sobre onde fica este ou aquele sítio. Há bifurcações por toda parte no caminho ao mistério. Mas ele não é o caminho. O caminho é tudo o que ele não é. Mais lógico perguntar ao caminho onde fica o mistério, e ele dirá o óbvio, por ali. Boa noite a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, o convite do professor Dalton por estar aqui, aos amigos presentes, enfim, essa oportunidade que a gente tem, que é uma oportunidade rara, né, de falar um pouquinho das coisas que a gente vem estudando, refletindo e tentando aprofundar. Eu fiz aqui um texto, vou procurar fazer a leitura e não me ater também a ele, e tentar, na verdade, fazer uma reflexão mais ou menos
aprofundada de algumas questões que incomodam e que de repente não chegam, ou se chegam à sala de aula, de que forma que elas acabam chegando, né? Então, a filosofia, em qualquer matriz conceitual em que se situa, exerce um papel fundamental no exercício de percepção dos movimentos que ocorrem no interior das forças agonísticas presentes nos cenários de uma sociedade. Então, eu parto desse pressuposto, né, de que existem forças que atuam nos movimentos entre nós, entre os homens. E essas forças que atuam entre os homens, elas nos revitalizam, elas nos fortalecem. E nesse sentido, trago para o nosso debate dois filósofos que, em tempos históricos distintos, assim o procederam: Nietzsche e Arendt. Não irei aqui contextualizar esse cenário histórico em que ambos viveram, mas apenas citar a visão do enigma do Zaratustra para ilustrar minha intenção. Afirma Nietzsche: olha esse portal anão, ele tem duas faces, dois caminhos aqui se juntam, ninguém ainda os percorreu até o fim. Essa longa rua que leva para trás dura uma eternidade, e aquela longa rua que leva para frente é outra eternidade. Contradizem-se esses caminhos, dão com a cabeça um no outro, e aqui, nesse portal, é onde se juntam. Mas o nome do portal está escrito no alto: momento. Fecha a citação. Ao olhar do fluxo do movimento, como propõe Nietzsche, não de forma linear, mas circular, enfatizando o momento presente, podemos então tentar buscar uma pista para entender que, cito Arendt, para a compreensão, o acontecimento é necessariamente um fim, enquanto para a ação é um início. Dessa forma, a ação é a grande novidade política que nos remete a um contínuo e salutar jogo de forças. Não ter respostas pode significar que ainda não encontramos a pergunta certa a fazer, ou ainda se há necessidade de ter alguma pergunta. O que não podemos permitir é nos aprisionarmos às armadilhas burocratizadas de um sistema que leva à atomização da sociedade e, consequentemente, a um sentimento de inutilidade, gerando em nós uma ausência de convicção. O resultado esperado passa a ser a neutralidade política e o desinteresse, o desprezo pelo bom senso, aqui entendido por aquilo que é produzido em comum. Para Arendt, esse sentimento acaba gerando homens supérfluos, eliminando deles a espontaneidade e, consequentemente, a liberdade, sentido primeiro da política. Esta, por sinal, ocorre sempre na companhia dos outros. Uma vez isolado da companhia dos outros homens, o homem se vê em seu limitado ponto de vista, conduzindo-o a uma forma de impotência, apto a qualquer ação totalitária, seja ela validada ou não por argumentos jurídicos. Um dos argumentos mais comuns quando nos deparamos frente a um debate caloroso sobre algum tema político, polêmico,
da qual não se consegue alcançar dados consensuais objetivos, é que política não se discute. Portanto, o melhor a se fazer é deixar essa conversa para quem entende sobre o assunto. Essa é uma convicção histórica que nós vemos carregando ao longo da nossa trajetória. Política não se discute. Outra possibilidade, e essa é a mais curiosa, é acionarmos imediatamente o mecanismo protetor e mal compreendido da sociedade ocidental, a democracia do voto. Nesse sistema, prevalece aquele argumento capaz de convencer a maioria que suas opções oferecem maior segurança aos que, temerário à mudança, preferem não debater outras possibilidades de solução, sempre mais próximas aos grupos minoritários. Desta forma, perde-se a riqueza da diversidade e o sentido próprio do fazer político. Aqui é uma confusão muito interessante. É a nossa prática. Quando o debate começa a ficar muito caloroso, quando se acha que não vai se chegar a lugar algum, nós ficamos cansados do debate e levamos para o voto. E aí, a decisão está tomada, vence o argumento da maioria e desqualifica-se o argumento da minoria, porque se cansou de debater. Não porque se saturou os argumentos, mas porque se cansou de debater. Não é a defesa contrária ao argumento democrático, e nem a certeza de que a maioria ou a minoria resistem à mudança, mas a validade do debate, que deve ser inaugural e fundador de um sistema dialógico entre as pessoas, e não um embate com as pessoas. Nós confundimos muitas vezes isso. O que nós estamos propondo aqui é o debate das ideias e não o embate das pessoas. Diálogo entendido como um confronto agonístico, próprio daqueles que vivem na polis e almejam o bem próprio e coletivo. Por isso mesmo, este espaço pode e deve ser educado. Nesse sentido, propomos para o nosso debate as seguintes questões. Existe uma possibilidade de se educar para a política? De que e para qual política estamos falando? É possível atualizar a questão proposta por Arendt? A política tem algum sentido? Essa é a pergunta da Arendt. Iniciamos mencionando uma pesquisa realizada pelo Observatório Participativo da Juventude. Sugiro que todos dessa sala leiam, visitem essa pesquisa. Ela está publicada, é pesquisa de agosto de 2013. É muito interessante fazer essa leitura dessa pesquisa, com o título Perfil dos Jovens Brasileiros. Entre outros resultados, chamou-nos a atenção o fato de que a maioria dos jovens não se interessa em conversar sobre política nem com seus pais e tampouco com os amigos. Esse dado poderia nos surpreender se quiséssemos comparar aos padrões formais de conversa ou das rodas de grupos de estudos temáticos sobre política que estão presentes em nossos colégios, escolas, universidades, se é que tem. Um outro dado sobressai dessa pesquisa: a total descrença em partidos políticos, filiação a organismos voluntários. Mais de 70% dos jovens entrevistados não querem se filiar a nenhum partido, a nenhum organismo voluntário. Esse é um dado da pesquisa, né?
Esse fato é revelador de outras interpretações que podem vir à tona em nosso debate. Para olhar sobre outro ângulo o resultado dessa pesquisa, podemos então ver que, resultado da pesquisa, os jovens estão mais atentos às questões que envolvem o dia a dia da sociedade: violência, desigualdade social, corrupção e assim vai. Observem, eles não se filiam a partidos, a política não aparece como questão de ordem, como questão de urgência, mas quando é perguntado quais são as questões que os incomodam, está lá: violência, corrupção, desigualdade social. É possível pensar que esses sinais contraditórios nos apontariam outros caminhos para uma educação política? Veja que a nossa provocação inicial é: para que política? Qual é o sentido da política? Pensar a política distante do palco da vida é tão perigoso quanto aproximá-la do discurso imediatista produzido pelo calor do momento no qual estamos inseridos e nos vemos envolvidos a produzir ou reproduzir frases de efeito. O resultado, na maioria das vezes, é a apatia e a indiferença a toda e qualquer reflexão que signifique aprofundar o sentido da política, ou seja, a liberdade. Esconder a realidade sob o sombrio palco da violência que nos amedronta e aterroriza pode nos levar a agir sob o signo de um eterno estado de sítio que, sem precisar normatizar e legitimar o toque de recolher, nos sitia em nossas casas, Facebook, shoppings, etc. A gente parar para pensar, nós não precisamos de um estado de sítio. Ele já existe. Se nós seria surpresa se nós abríssemos o jornal de amanhã, abríssemos a internet ou qualquer meio social e não encontrássemos uma notícia de violência. Observe o que eu estou falando. Se nós comprássemos o jornal amanhã, entrássemos em qualquer rede e não encontrássemos uma notícia sobre nenhum assalto, nenhum ato de violência, nós ficaríamos preocupados, porque nós nos habituamos a ler na primeira página uma tragédia. Esse é o nosso estado de sítio. Nós não podemos mais pensar que eu sou de uma cidade do interior, né? Então façam as suas proporções aqui, né? Mas eu não posso me dar o luxo, na minha cidade do interior, de 3 horas da manhã estou com uma vontade de dar uma caminhada pelo Rio Paraíba do Sul, né? Que tem lá na minha cidade, há um parque temático lá, muito bom para caminhar, mas não 3 horas da manhã. Não tem nenhuma notícia que me proíbe, mas há uma autocensura da violência que me proíbe fazer, que nós chamamos isso de bom senso. Onde tudo parece ser permitido, ao mesmo tempo tudo controla. Arendt, que não viveu a plenitude do mundo moderno do consumo, estava ciente, cito, da profunda conexão entre privado e público, fecha citação, como uma espécie de estágio final do desaparecimento da esfera pública acompanhada da ameaça de igual liquidação da esfera privada. Esta confusão
longe de ser gratuita e despretensiosa, nos afasta da real situação dos fatos e nos faz refém de outras tantas situações das quais não nos damos conta de que estamos perdendo o fio da tradição. Esconder a violência sob o tapete da sala também não parece razoável. Chegamos nesse ponto ao que Arendt chamaria como um novo começo. Ou seja, qual a relação entre todas essas questões até aqui apontadas? Educar para a política não pode ser reduzida e tão pouco confundida com mais uma disciplina formatada em parâmetros e nem mesmo um tema transversal de um conteúdo a ser discutido em um projeto interdisciplinar. Nós, na educação, adoramos isso. Transformar, alguns conceitos em temas transversais, em projetos interdisciplinares, e aí tocamos o bonde. E todo mundo tem que entrar porque esse projeto é da hora, é do momento. E não temos tempo para refletir, sentar, pensar, pesquisar, aprofundar. Executamos e fazemos razoavelmente bem. Não nos parece ser esse o caminho. Acreditamos que os nossos jovens alunos não gostariam de ter que estudar para a prova mais esse conteúdo. Saber ler a realidade e dela fazer parte já é um avanço. Podemos dizer que seria como se tivéssemos que recuperar o nosso próprio DNA de cidadania. Não apenas o direito de ter direito, mas de se valer da situação agonística da nossa realidade humana, recuperar o espaço público do debate das ideias, permitir que as nossas escolas sejam de fato espaços de educação da polis. Precisamos para isso ser capazes de ler o que não está escrito nos livros, nos jornais, nos manuais didáticos, nas relações burocratizadas do saber, ou seja, ler a vida em toda a sua ação afirmativa. Muda constantemente e sempre. Nos mostra, conforme aponta Arendt, que, cito Arendt, há coisas sobre as quais se quer falar. Em todas as épocas, as pessoas que vivem coletivamente terão assuntos que pertencem ao espaço público. Coisas que são dignas de ser discutidas em público. O que são esses assuntos em cada momento histórico é provavelmente totalmente diferente. Sempre haverá conflitos. E você não precisa da guerra. Fecha citação. Vivemos, é certo, em um tempo de mudança. E talvez, por conta disso, não percebemos o cenário todo, apenas uma parte daquilo que queremos ver. A realidade que conta é o nosso limitado ponto de vista. Educar para além dos muros de uma escola que nunca deveria tê-los construído parece um discurso rotular e encomendado por algum órgão publicitário, porém validado pelo excesso de burocracia que o próprio sistema não mais tem dado conta de resolver. O resultado é a banalização das instituições e, consequentemente, de seu próprio organismo de sustentação, a violência. Violência não é, para Arendt, nem bestial e tão pouco irracional. Mesmo em condições adversas, em circunstâncias em que há uma predisposição à desumanização, fome, miséria, tortura, a ação da violência política é sempre racional. Por isso, a violência não pode ser descrita simplesmente como um fato ou uma narrativa tratada pela história como um evento, um acontecimento isolado da existência humana. Ela exerce um papel fundamental na vida do homem e se estabelece no centro das relações entre os homens, a sociedade e, consequentemente, a polis.
A maneira mais simples de tentar encontrar as razões para tal afirmativa está no fato de que há uma aproximação possível, necessária e inevitável entre a violência e o poder, a violência e a autoridade, a violência e o vigor. Como não se trata do tema central do nosso debate, vamos apenas reforçar a construção de uma relação próxima entre a violência, que não é tácita e nem tampouco gratuita, a toda forma de instrumentalização e organização do poder. A política, quando enfraquecida a relação existente no entre os homens, abre o espaço para o vazio do poder, e este para a anulação do sentido da política, novamente, a liberdade. A liberdade dá, portanto, sentido à política, pois ela ocorre tanto para Nietzsche quanto para Arendt no espaço público, no qual é possível agir e aparecer para além dos próprios interesses e de uma sociedade voltada para o consumo e a massificação. É preciso resgatar esse espaço agonístico e viabilizar um projeto político que rompa com os modelos impostos pela sociedade, que cerceiam a liberdade e a criação do indivíduo. Nesse sentido, concordamos com Barrenechea quando o mesmo afirma: nos sentimos livres quando externizamos forças que operam em nós, quando comungamos com nossas necessidades. É preciso, fecha a citação, é preciso que toda a nossa energia se concentre e se mostre na ação corporal de nossos instintos. A política pode e deve ser esta expressão de nossas forças. A responsabilidade gerada de um conceito apropriado à política é salientada por aquilo que ela representa em seu contexto histórico, ou seja, no espaço onde está circunscrito o fato de onde o menos importante passa a ser compreender a ação, mas o impacto e os desdobramentos gerados pela própria iniciativa da ação. Isso é interessante, porque o que a gente tem visto é analistas, cientistas e filósofos da política tentando compreender esses movimentos. E para Arendt, o momento é tentar entender a ação. A compreensão ela vem depois. O momento é entender a ação. Inverte a lógica. Inverte a lógica. É interessante que para Arendt a ideologia é nada mais do que o conceito da raiz da palavra, a construção lógica das ideias. É a formatação lógica das ideias. E todo mundo quer ver o final do filme e não quer entender o processo. Essa é uma questão que vale a pena chamar a nossa atenção. Muitas vezes nos perdemos em tentar compreender o fato e desta forma deixamos de perceber a instauração saudável do agonismo das forças. Para Arendt é necessário, cito, começar a pensar como se ninguém antes houvesse pensado, para então começar a aprender de todos os demais. Fim da citação. Essa é a força que torna o jogo da política saudável, a arte agonística da concessão. Tentar entender o começo, começar a pensar o começo, é próprio da filosofia. Aprender a pensar. Dessa forma, podemos pensar que a história é marcada por uma série de movimentos derivados da violência, que visa o domínio, o
o poder e a sobrevivência. Essa ordem estabelecida não é aleatória e nem tem a pretensão de ser hierarquizada. No entanto, ela se constitui como uma forma eficiente de manifestação e instauração do poder. Sempre que a vida corre um risco, cabe uma ação imediata da proteção do Estado. A ideia de um Estado protetor e juridicamente constituído é inerente a todo o processo democrático que sustente e regulamente as ações dos indivíduos em uma sociedade. A afirmação de que se é livre e igual perante a lei parece permear a maioria das constituições dos países democráticos. Esses princípios fundamentais regulam e harmonizam a conflituosa relação entre os homens. A legitimação dessa prática se tornou comum para justificar todos os atos de governo, quer sejam eles justos ou violentos. Acredita-se no argumento que temos mais consenso do que dissenso, e por isso vivemos em uma instituição justa e democrática e de igual oportunidade para todos. A questão pode ser polêmica, mas necessária e importante a ser feita. Em condições desiguais, é possível pensar uma ação consensual justa? Não será importante estabelecer primeiro a relação originária da política do entre os homens? Educar e formar espíritos livres e criativos, afirmadores da vida? Pensar a perspectiva da política enquanto uma ruptura própria da criação de novos valores é estabelecer no jogo das forças entre o que é fixo e conservador de uma memória que não quer se lançar ao desconhecido para um movimento ininterrupto próprio de qualquer ato fundador. Então voltamos ao nosso início do portal do enigma, do movimento circular. Se estabelecemos um ponto fixo, consideramos esse tempo como linear. Se desconstruímos esse tempo, se construímos um fluxo de movimento, se restabelecemos uma ordem da política do entre os homens, portanto, o mais importante não está na minha fala e nem na sua, mas na nossa relação do entre, o que acontece no entre, então esse movimento não é fixo. De uma dinâmica força inaugural estabelecida pelo novo, que é, na maioria das vezes, uma criação violenta, na qual se rompe com as fronteiras estabelecidas pelo jogo do esquecimento que impulsiona uma ação estética da política. Dessa forma, ao ato de gestação e pensar como um novo começo, não só as consequências desse passo extremo, mas também os vínculos que os atores políticos estabelecem nesse momento com o passado e com o futuro. Quais são os vínculos que nós, enquanto educadores, professores, estabelecemos com os nossos alunos? Quais são os vínculos que eles estabelecem conosco? Qual é essa relação que existe? É muito interessante quando a gente pega, para ler alguns manuais, e ali, entre os objetivos que o autor coloca, de um livro didático, ele provoca, e deve provocar, a construção de uma cidadania crítica. No primeiro momento dessa relação crítica,
em que o aluno discorda do professor, parece que essa ruptura não é muito bem entendida. Esse espaço agonístico próprio da polis grega exigia por parte de seus participantes, cito, disciplina e autodomínio, para se chegar a ser o que se é, e desta forma, preocupações econômicas e morais devem ser descartadas. Fecha citação. Esse é o entrelaçamento da memória e política, ocorrido pela instauração do esquecimento, próprio do jogo de forças criativos que empurram o indivíduo singular para um olhar mais significativo e afirmativo da vida. Dessa forma, acredita-se estar educando na e para uma nova política, cujo único partido válido é a vida, em toda a sua intensidade e força. Isso significa afirmar em toda a sua diversidade e diferença. É preciso superar essa tendência ao nivelamento das ações própria daquela tradição política que deseja anular as diferenças. Quando se trata do campo, né, das diferenças, nós queremos o igual. Quando se trata do campo do consenso, nós não queremos o dissenso. Nós não queremos o debate, nós queremos o discurso único. Nós queremos a ordem estabelecida, determinada, combinada. O preço do combinado não é caro, é o preço do combinado. Também nós não queremos a anarquia. Nós somos isso. Esse é o jogo. É esse o movimento. Não é lá nem cá. De acordo com Nietzsche, a resposta estaria em aceitar o fato de que, cito Nietzsche, o poder ser inimigo. Isso pressupõe talvez uma natureza forte. Ela necessita de resistências, portanto, busca resistência. O patos agressivo está ligado tão necessariamente à força quanto os sentimentos de vingança e rancor à franqueza. Fecha citação. Nossas inquietações iniciais continuam, porém agora com uma dose um pouco mais de expectativa e de vigor. A intensidade da política é a ação, e sua resposta está na pluralidade que ocorre sempre que os homens se reúnem para o salutar exercício diário do debate e das disputas. Esse espaço aqui. Não com o fim da guerra pela guerra, mas de encontrar, mesmo que momentaneamente, uma resposta para uma questão colocada à mesa: a liberdade. Sempre que a liberdade é colocada à mesa, vale o debate, vale a discussão. Sempre que a liberdade é colocada à mesa, vale o tempo, vale a ação. Para Arendt, cito, a revolução é um verdadeiro acontecimento, cuja estatura não depende da vitória ou da derrota. Fecha citação. Entendem isso? Vou repetir porque é forte. A revolução é um verdadeiro acontecimento, cuja estatura não depende da vitória ou da derrota. A preocupação não é com a vitória nem com a derrota, é com o movimento, é com o processo. Concluindo, para todas as questões que ficaram sem respostas, e por aquelas que continuarão
sem ser compreendidas, eu as remeto à letra de uma música de Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, ela é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Obrigado.